quarta-feira, 25 de setembro, estamos no ar com o Telejornal em Pauta. E o Superior Tribunal Eleitoral aprovou a criação de mais 2 partidos políticos no país. O Partido Republicano da Ordem Social e o Partido Solidariedade, que já estão aptos a disputar a eleição de 2014. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa do Amazonas e dividiu opiniões durante sessão plenária. Outro assunto que foi discutido pelos parlamentares foi a aprovação em segundo turno a proposta de emenda à Constituição 123 de 2011, conhecido como PEC da Música, que isenta de impostos CDs e DVDs com obras musicais de autores brasileiros. A decisão foi criticada pelos parlamentares da ALEAN, que destacaram ser um golpe à Zona Franca de Manaus. Nesta quinta-feira, uma comitiva formada pelo presidente da Casa, Josué Neto, e os deputados Sinésio Campos, Chico Preto e Belarmino Lins devem ir a Brasília entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade para barrar a aprovação da PEC. E o programa Assembleia Itinerante terá início na segunda quinzena de outubro deste ano. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, deputado Josué Neto, após reunião da mesa diretora. O programa da Assembleia serve para que os parlamentares se aprofundem nos problemas de cada região do Estado e assim possam colocar o interior no foco das atividades legislativas. Esses e outros fatos você acompanha no ALEAN Notícias às 8h30 da noite ou no portal da Assembleia. Fique agora com o resumo da atividade parlamentar de terça-feira. Para você, uma ótima tarde e até amanhã. Durante a coleta dos depoimentos, 6 pessoas foram ouvidas pela comissão. Entre elas, o ex-fotógrafo do prefeito Adail Pinheiro, Jaime Paiva, Eudes de Souza, marido da ex-secretária do município de Coari, Maria Lândia dos Santos, e uma adolescente de 16 anos. A presidente da comissão parlamentar de inquérito, que investiga as denúncias de exploração sexual contra crianças e adolescentes em todo o país, deputada Érica Cocai, disse que os relatos apontam para novas pessoas envolvidas na rede, supostamente organizada pelo prefeito do município de Coari, Adail Pinheiro. Nós também temos uma preocupação com relação a outros atores que estão surgindo nesse processo, nesses depoimentos, o que vai indicar provavelmente a necessidade de colhermos mais depoimentos. Porque os depoimentos que colhemos os depoimentos que colhemos hoje apontam com outras pessoas, outros atores, para que nós possamos ter inclusive uma dimensão exata do tamanho da própria rede ou da suposta rede. A relatora da CPI, deputada Lilian Sá, afirmou que essa é a segunda vez que a comissão vem ao município de Coari colher depoimentos. Segundo a parlamentar, os relatos dos envolvidos no caso apontam diretamente para Adail. Porque surgiram nomes, surgiram novos caminhos, né? E eu sei que cada vez mais em que a gente começa a investigar esse caso, a situação do prefeito de Coari vai se complicando cada vez mais, porque vai aparecendo novos atores, vai aparecendo novas denúncias e nós queremos esclarecer, a justiça. Eu acho que o povo aqui, né, quer isso, é esclarecer e quer justiça. Um dos depoimentos colhidos pela comissão foi de uma adolescente de 17 anos. De acordo com a relatora da CPI, deputada Lilian Sá, a adolescente teria tentado marcar encontros entre a sua prima, na época com 12 anos, e o prefeito do município de Coari, Adail Pinheiro. Em troca, as meninas receberiam dinheiro para se envolver com o político. A mãe da garota também foi ouvida. O depoimento dessa mãe foi muito importante para a gente, porque ela fez a denúncia no Ministério Público, ninguém se importou de saber a filha. Nós escutamos a menina também, né? É que agora ela ainda é uma adolescente, tem 17 anos, e vamos seguir nessa linha. Nós fizemos já o nosso julgamento, como falo, da CPI de juízo, né? Acho que é uma vergonha se continuar desse jeito, sem que o governo faça uma intervenção em relação à exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado. Os membros da comissão participaram de uma audiência pública na Assembleia para discutir políticas públicas de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O deputado Luiz Castro, que auxilia a comissão no Amazonas, disse que é preciso buscar alternativas mais rigorosas para punir os responsáveis. A pedofilia e a exploração sexual de crianças e adolescentes e a violência sexual doméstica contra crianças e adolescentes e o trabalho infantil são as 4 vertentes piores que se tem de
quebra da dignidade, desrespeito à dignidade das crianças e adolescentes. A exploração sexual ela tem essa coisa de aviltar a criança e adolescente, porque o torna mercadoria, torna um simples objeto de prazer na mão de pessoas que não têm a compreensão ética de que não devem, não podem desfrutar de prazer com crianças, com adolescentes, da ilegalidade, da imoralidade, da falta de ética dessa prática. Mas é um problema no Brasil inteiro. E não deixa de ser também um grande problema no Amazonas. Vamos receber a Copa do Mundo ano que vem e não temos esse problema com uma política clara definida aqui no nosso estado ainda. A comissão deve voltar ao estado para colher novos depoimentos até o final deste ano. Porque o que nós vamos perceber de forma muito concreta é que há uma sensação muito grande de impunidade, não apenas aqui no estado do Amazonas, mas por onde a CPI tem ido. E essa sensação de impunidade ela precisa ser rompida. A responsabilização dos culpados é absolutamente fundamental. Se existe essa rede que foi comprovada pela CPI da pedofilia em 2009 e até agora não aconteceu nada, ele não foi punido. Tem as escutas telefônicas que comprovam o envolvimento da Marilândia, do Adriano Salem, de tantos outros, né, envolvidos numa rede. E eles ainda estão trabalhando, são braços direitos do prefeito Adail Pinheiro, né, com cargos de confiança na prefeitura. E ainda isso se estendeu para os seus familiares, então existe alguma coisa ali, ou existe conivência, ou é um cala-boca, é isso que nós queremos saber. Entre os meses de janeiro e agosto deste ano, a Polícia Civil registrou mais de 700 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no estado. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 22%. Durante o ano de 2012, os números de casos registrados foram 875. Os dados foram divulgados pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. De acordo com a delegada Cláudia Maria Bastos, os principais agressores são familiares. Os padrastos representam o maior número de denúncias. Os principais agressores são pessoas que são da confiança da criança ou da família dela, né, da criança e da adolescente, e que eventualmente são deixadas para cuidar da criança ou que estão dentro do ciclo familiar da vítima. Dentro da família, o principal seriam os padrastos. A delegada alertou que ainda há uma precariedade para atender as vítimas de abuso sexual do interior do Amazonas, já que só existe delegacia especializada na capital. Segundo ela, é preciso ter muita sensibilidade no trato com as crianças na tentativa de chegar ao agressor. A criança, quando ela está vitimada, ela tem uma certa dificuldade em verbalizar, Depende muito da psicologia da criança, né? De repente, uma criança com 6, 7 anos, ela nem consegue falar com o delegado. Então, nós imediatamente encaminhamos ela para a psicóloga, ela conversa com a psicóloga e com o assistente social, para depois a gente tentar um contato e colher o depoimento da criança. Agora, é importante a gente acrescentar que a criança ela tem um tempo dela de falar. Entendeu? Então, assim, tem toda uma técnica diferenciada de você ouvir uma criança. É muito diferente você ouvir uma criança e você ouvir um adulto ou um adolescente. Então, são depoimentos diferentes. Cláudia Bastos participou da audiência pública realizada na Assembleia Legislativa para debater a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. Durante a audiência, os números foram repassados à Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o Brasil, presidida pela deputada Érica Cocai, do PDT do Distrito Federal. Em 2 semanas de viagens, mais de 10 municípios foram ouvidos pela CPI da telefonia, por meio de audiências públicas envolvendo representantes políticos e sociedade civil. Em tribuna, o presidente da CPI, deputado Marcos Jota, destacou os resultados alcançados pelas reuniões. Em comum, a constatação de que sinal fraco ou até mesmo a ausência total de cobertura, serviços de telefonia fixa e internet precários e preços altos são situações pertinentes à população interiorana. A falha no serviço extrapola os limites das telecomunicações e acabam por prejudicar setores como a educação e saúde. Marcos Jota lamentou as condições pelas quais os cidadãos do interior do Amazonas têm passado. A Oi e a Embratel têm falhado sistematicamente com relação à sua política e à sua obrigação de colocar telefones fixos nas comunidades. Muitas comunidades que, por força de lei,
teriam o direito à telefonia fixa estão praticamente isoladas pela falta de compromisso da Oi e da Embratel. Não obstante essa questão da falta de telefonia fixa, os moradores precisam se comunicar de alguma maneira, deputado Orlando. Passaram então a adquirir o telefone móvel. E para conseguir sinal, segundo os relatos dessas pessoas, muitas vezes tem que caminhar 1, 2, 3, 4 quilômetros para poderem ter sinal de telefonia móvel. Os relatos obtidos nas audiências públicas irão subsidiar o relatório final da comissão parlamentar, que investiga a qualidade dos serviços de telefonia móvel, fixa e internet ofertados pelas operadoras no Amazonas. Coari, Tefé, Eirunepé e Tabatinga são os próximos municípios que deverão receber a visita da CPI da telefonia. O pronunciamento foi no pequeno expediente da sessão plenária desta terça-feira, dia 24. Adjuto Afonso, deputado pelo PP, destacou que a instalação de uma agência do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, no município de Boca do Acre, distante 1.028 quilômetros de Manaus, foi uma reivindicação da bancada amazonense ao Ministério da Previdência Social. Eu quero, como deputado da região, parabenizar não só o governo do estado, que também esteve lá o governador lançando outras obras, mas que fez questão de anunciar também no seu discurso a importância daquela agência. O senador Eduardo Braga e o ministro disse que a bancada federal foi importante, porque não é só essa agência, mais agências serão inauguradas em municípios pobres e mais pessoas serão beneficiadas com os auxílios da Previdência. A inauguração foi na última sexta-feira, dia 20. O governador do estado, Omar Aziz, o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, o senador Eduardo Braga e os deputados federais Átila Lins e Silas Câmara participaram da solenidade. O INSS oferece serviços como aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade e o auxílio-doença. Adjuto Afonso também destacou que outros municípios da região da Calha do Rio Purus serão beneficiados. Como deputado da região, fiquei feliz e mais ainda porque o ministro Garibaldi Alves fez questão de inaugurar a agência, saiu de Brasília e foi inaugurar essa agência lá no estado, em Boca do Acre, vizinho estado do Acre, e dizer da importância dessa agência, né? Uma agência da Previdência para aquela região, que aí eu disse, não vai contemplar só a Boca do Acre, vai contemplar Pauini também, que é o município próximo, da mesma forma que a agência de Lábrea contempla a Canutama e Itapauá. Então, acho importante que a gente possa, aos poucos, ir fazendo com que essa população tenha realmente o respeito, que possam ter os seus direitos ressarcidos. Ainda estão em obras 13 agências da Previdência Social no estado, nos seguintes municípios: Barcelos, Barreirinha, Borba, Carauari, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Humaitá, Iranduba, Manicoré, Nova Olinda do Norte, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá e São Paulo de Olivença. A implantação destas agências faz parte de uma estratégia do governo federal de expandir a rede de postos da Previdência no interior do Amazonas. Um documento assinado pelos 27 governadores foi entregue ao Executivo com uma nova sugestão de cálculo, reduzindo o reajuste salarial dos professores de 19% para 7,7%. De acordo com José Ricardo, a redução é inaceitável, já que a expectativa do crescimento na arrecadação em 2014. Há uma perspectiva de um crescimento da arrecadação pública ano que vem. Há, portanto, a necessidade de se adequar ao piso salarial, piso nacional, que já existe e que muitos governos não estão cumprindo. E existe uma alocação de recursos adicionais através dos royalties do petróleo. Eu estou com um projeto na Assembleia exatamente para se direcionar a maior parte desse recurso que virá para a área de valorização dos professores. E aí quando você vê os governadores, todos os governadores se unindo para ir para Brasília, para não pagar o piso dos professores, isso é um absurdo. Isso é um retrocesso enorme que nós temos. Tem mais recursos para a educação e querem pagar cada dia menos para os professores. A sugestão feita pelos governadores é reajustar o piso com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior, mais 50% da variação real do fundo. Já para os professores, esse valor é inadmissível, já que isso equivale a pouco mais que 2 salários mínimos. É um documento subscrito por todos os governadores, isso é uma matéria inclusive que saiu na Folha de São Paulo, portanto subscrita por todos os governadores,
por entenderem que não teriam capacidade para pagar o piso, e o piso vai ser reajustado para o ano que vem também, acompanhando uma política nacional, do Plano Nacional de Educação. Então, eles estão reivindicando que não seja obrigatório pagar esse piso, por alegarem que não tem recurso. Só que eu acho que estão na contramão pelo fato de que tem recursos adicionais. Então, eu lamento que até o governo do estado do Amazonas também tenha subscrito uma proposta dessa. Para o presidente da Comissão de Educação da Lean, Sidney Leite, a questão do reajuste é mais complexa do que o simples aumento, já que os gestores do Executivo precisam obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal. Leite afirma ainda que um reajuste nacional poderia prejudicar a economia e que cada caso deve ser analisado isoladamente. Tem uma outra discussão que a Confederação Nacional dos Trabalhadores está levantando. Como os estados têm a folha da segurança e a folha da saúde sempre é maior do que a dos municípios, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação está lutando para que a folha dos professores seja excluída da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque muitos governos alegam que não aumenta o salário do professor, que geralmente é a maior base, o maior número de servidores, em função do limite e da restrição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa é uma discussão colocada hoje para que a gente possa avaliar. Agora, nós estamos com dificuldades, certo? Aqui no estado do Amazonas, nós temos muitos municípios que não têm plano de cargos e carreiras e salários. A maioria dos municípios não cumpre o Plano Nacional de Educação e nós estamos nessa luta. Se o reajuste permanecer em pouco mais de 7%, não será possível cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, PNE, em discussão no Congresso Nacional, que prevê equiparação de salários dos docentes com profissionais de escolaridade semelhante num prazo de 6 anos. Aproximar o poder legislativo das questões pertinentes ao interior do Estado. Esse é o objetivo da Assembleia Itinerante. São reuniões especiais realizadas nos municípios interioranos com os deputados estaduais e representantes do poder público e sociedade civil organizada. O programa da Assembleia Legislativa serve para que os parlamentares se aprofundem nos problemas de cada região do Estado, como falta de infraestrutura ou falha nos serviços de telecomunicação, e assim possam definir soluções às principais necessidades de cada comunidade. A ideia é debater propostas diretamente com a população envolvida. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, destacou que a Assembleia precisa atender não somente os problemas pertinentes à capital, mas sim de todo o estado do Amazonas. O parlamentar anunciou ainda que a primeira sessão itinerante da Casa deverá ser realizada em um dos municípios integrantes da região metropolitana de Manaus. Da tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos pediu que a mesa diretora reavalie a questão e possa levar a reunião para Itacoatiara, distante 177 quilômetros de Manaus. O petista alertou que o município ocupa posição estratégica para a economia local e possui questões pertinentes que precisam de resolução rápida. Eu creio que poderíamos iniciar a primeira Assembleia Itinerante chamando Baixo e Médio Amazonas para uma Assembleia Itinerante aqui no município de Itacoatiara. Eu entendo que muita coisa está acontecendo e os deputados e deputadas têm que estar presentes acompanhando essas mudanças que estão ocorrendo. Senhor presidente, eu peço encarecidamente que Vossa Excelência, como o nosso grande líder desta casa, possa, inclusive, apresentar no dia de hoje uma Assembleia Itinerante no município de Itacoatiara. Em todas as reuniões de trabalho, as lideranças comunitárias são convidadas a participar, assim como os agentes públicos, judiciários, sociedade civil organizada e cidadão agente ativo do município. A comitiva da Assembleia Legislativa, formada pelo presidente da Casa, Josué Neto, Ricardo Nicolau, do PSD, Davi Almeida, também do PSD, Sinésio Campos, do PT, e Francisco Souza, do PSC, iniciou a viagem pelo município de Urucará, distante 261 quilômetros de Manaus. Na cidade foram apresentadas aos vereadores as sugestões da lei orgânica e o regimento interno da Câmara. O presidente da Casa Legislativa Municipal e o prefeito em exercício de Urucará falaram sobre a importância do serviço oferecido pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior, o CECOT. Então, o nosso regimento interno e a lei orgânica já tem aproximadamente 20 anos. Então, muito interessante, os nossos nomes dos vereadores que estão atuando agora vão ficar marcados. E é muito legal, muito interessante, temos a agradecer. Então, a população pode ganhar com isso também? Muito, muito, muito.
A população vai ganhar demais com isso, até porque nós estamos presos em umas leis já que foram criadas 20 anos atrás. Para a gente é de uma importância muito grande, até pelo fato de a Câmara dos Municípios não terem recurso para fazer uma lei orgânica dessa. E isso vai trazer um benefício muito grande para o município e para a própria Câmara. E para nós vai ser um negócio muito bom, porque há muito tempo que a lei orgânica está da vazada. De Urucará, a comitiva seguiu para São Sebastião do Atumã, distante 247 quilômetros da capital. Na cidade, o presidente da Câmara assinou o termo de adesão ao SECOT para que a lei orgânica e o regimento interno da Câmara também sejam revisados. Essa lei orgânica do município, que há mais de 30 anos que não é refeita, parabenizo o trabalho de todos, com certeza vai ajudar muito o nosso município. Em Itapiranga, distante 227 quilômetros de Manaus, também foram entregues as sugestões de alterações da lei orgânica e do regimento interno da Câmara. Além disso, o novo site do Poder Legislativo Municipal foi apresentado. O deputado pelo PSD, Ricardo Nicolau, criador do Centro de Cooperação, falou dos avanços alcançados pelo órgão na administração do atual presidente da ALEAM. Então eu quero louvar a atitude do deputado Josué Neto de estar ampliando, criando esse link entre a sociedade e as câmaras entre si, entre a Assembleia com esse site, e, enfim, o SECOT não se restringe a um segmento. Os deputados Davi Almeida e Francisco Souza também participaram das sessões. Os parlamentares esperam que as câmaras dos municípios atendidos pelo SECOT possam aprovar com celeridade as mudanças nas leis orgânicas e nos regimentos internos das câmaras. A Assembleia faz essa parceria, dá toda a assessoria técnica, entrega as sugestões, agora depende da comissão revisora de cada Câmara Municipal, dar celeridade suficiente, ultimar os preparativos para que nós possamos fazer a implantação e de forma definitiva do regimento interno da lei orgânica e aqui especificamente em Itapiranga já entregando o site para que seja hospedado aqui o site também da Câmara Municipal de Itapiranga no site da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa já fez a sua parte. Entregou nas mãos, é só eles agirem. E nós torcemos por isso. E eu, como deputado estadual, com muita honra de representar o povo do Amazonas, eu faço um apelo à Câmara Municipal de Urucará que não deixe passar esse momento. Regimento interno, lei orgânica, são ferramentas básicas para a Câmara Municipal e para o Poder Executivo. Segundo o presidente da Câmara de Itapiranga, vereador Batista da Mata, a votação das sugestões de alterações serão realizadas com rapidez e agilidade. É um compromisso já firmado a partir dessa reunião, que nós iremos com certeza nos empenhar o máximo que pudermos para que nós possamos agilizar essa oportunidade que a Assembleia está nos dando de reformular o nosso regimento interno e a nossa lei orgânica, que evidentemente elas já estão muito antigas e naturalmente já estão, vamos dizer, usar a palavra, ultrapassada. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD Josué Neto, disse que o trabalho do SECOT visa ser um braço auxiliar dos parlamentos municipais no Amazonas e destacou o avanço tecnológico proporcionado pela ALEAM por meio do Departamento de Informática na criação dos sites das câmaras. Esse trabalho do SECOT, ele não é um trabalho extraordinário, ele é um trabalho simples, um trabalho fácil de ser feito com dedicação, deputado Ricardo, com organização, com vontade. A equipe do SECOT é uma equipe que se manteve nesses últimos 2 anos e que trilhou um trabalho exclusivo, porque eles mesmos criaram a forma de se trabalhar e é um trabalho extremamente simples. O Centro de Cooperação Técnica do Interior foi criado em 2012 para oferecer suporte às câmaras municipais do Amazonas. A Polícia Militar publicou no Boletim Geral a criação de uma comissão de revisão do regime disciplinar do Estado do Amazonas, que é um documento baseado nas normas do Exército Brasileiro, constituído durante o período da ditadura militar, o que, de acordo com Marcelo Ramos, ofende os princípios previstos na Constituição Federal de 88. Na verdade, a Polícia Militar hoje tem um regulamento disciplinar que é inspirado no regulamento disciplinar do Exército, elaborado no período da ditadura militar. Portanto, um regulamento que não adequou-se à Constituição Federal no que diz respeito a garantias individuais, a liberdade de expressão, a garantia do contraditório e da ampla defesa nos processos administrativos e agora
o comando da polícia propõe uma atualização do regimento disciplinar. Eu vou propor que a Polícia Militar do Estado do Amazonas adote o modelo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que acabou com o regime disciplinar e o substituiu por um código de ética, respeitando todas as garantias individuais previstas na Constituição Federal. O parlamentar criticou ainda o fato de a comissão ser composta apenas por oficiais, com cargos de tenente-coronel, em detrimento dos cabos da Polícia Militar. É um absurdo também. Você tem um regime disciplinar que vai servir para toda a corporação, do soldado ao comandante da polícia. E aí você criar uma comissão de revisão formada por 3 tenentes-coronéis, sem a presença de nenhum oficial de outra patente, sem a presença de nenhum praça, é algo absurdo e despropositado. O projeto de lei, instituindo o Código de Ética do Estado do Amazonas, em substituição do atual regime disciplinar da Polícia Militar do Estado do Amazonas, deverá ser apresentado nesta quarta-feira. Durante o discurso na tribuna da Assembleia, o deputado Marcelo Ramos criticou a exoneração do diretor da 3ª Escola Militar de Manaus, o tenente-coronel Caldas. De acordo com o deputado, a mobilização feita pelos estudantes daquela escola sobre o retorno do diretor demonstrou que a SEDUC errou ao afastá-lo, uma vez que, segundo a própria comunidade, o tenente-coronel vinha realizando grande trabalho disciplinar e de segurança, não só para os alunos, mas também para a comunidade próxima à instituição. A mobilização da comunidade que aconteceu ontem, ela simboliza a seriedade do trabalho feito naquela escola pelo tenente-coronel Caldas, que não só melhorou as notas dos alunos, mas melhorou a questão disciplinar e tornou o ambiente ao redor da escola um ambiente mais sadio. E a decisão, a resposta da secretaria ao apelo da comunidade pela volta do coronel Caldas, ela é absurda e até ridícula. Segundo informações que chegaram até o parlamentar, o afastamento do diretor se deu por conta da diminuição da verba orçamentária e pela redução do quadro de funcionários da escola. A SEDUC deveria reincorporar o orçamento e reestruturar o quadro funcional da escola e não tirar o diretor. Mas isso demonstra que a secretaria tem pouco cuidado com boas iniciativas e boas condutas à frente da direção das escolas. Marcelo Ramos disse que vai pedir mais explicação da Secretaria de Educação do Amazonas sobre o assunto.